Bom dia, meus irmãos, que a paz de Deus esteja no coração de cada um de vocês. Estou muito feliz porque hoje, mais uma vez, eu vou compartilhar uma mensagem, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Isso me deixa muito contente. E eu espero que Ele fale ao coração de vocês aquilo que que Ele falou comigo durante toda a preparação, durante o estudo, para a gente montar essa mensagem. As séries que a gente tem, a série que a gente tá esses dias fazendo encontros, e eu vou falar sobre encontro com a vida. Essa vai ser o título da minha mensagem. A gente está chegando já no final de 2021 e aí nessa pandemia ainda, mas a gente já tem 70% mais ou menos do estado de São Paulo já está vacinado pelo menos com a primeira dose. E a gente tem visto que os números de mortes, eles têm caído. Ainda se inspira muito cuidado com o Covid, a gente ainda tem várias regras aí de segurança, mas a gente tem visto essa mortalidade caindo. E a gente viu, assim, foi muita morte, né? Muita gente morrendo no mundo todo, aqui no Brasil e aqui perto da gente. Então foram pais que morreram, perderam sua vida, mães, irmãos, às vezes até pessoas jovens, né? Todo mundo aqui conhece uma pessoa que perdeu a vida pelo Covid. Pode ser uma pessoa mais próxima, pode ser uma pessoa mais distante, mas todo mundo conhece pelo menos um nome aí de uma pessoa que perdeu a vida pelo Covid. E aí, parando para pensar nisso mesmo, apesar de ainda se inspirar muito cuidado, a gente pode dizer que somos sobreviventes ao Covid. Ainda a gente não sabe como que vai ser o futuro, mas assim, eu que estou aqui falando com vocês e vocês que estão me ouvindo, a gente pode sim se dizer sobreviventes. E aí eu paro para pensar assim um pouco no sentido de por que eu estou aqui ainda. Com tanta gente que morreu ao meu lado, eu sou uma pessoa que tive o Covid, foi muito tranquilo a forma com que eu tive, mas assim, eu sobrevivi e tiveram pessoas da minha idade que tiveram Covid e não sobreviveram. Então, por quê? Por mais que eu tente entender, assim, o porquê de que umas pessoas sobreviveram, outras morreram, eu não consigo entender o porquê disso, mas eu tenho que tentar refletir. Isso tem que me trazer uma reflexão, né? Parar um pouco para pensar sobre isso. Sempre que a gente chega muito perto da morte, é comum a gente parar para refletir. Quem tem essa experiência de já ter chegado, assim, passado por situações que passou por perto da morte mesmo, você para refletir um pouco sobre sua vida. Logo que eu me formei e eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar, eu sou veterinária, né? E eu comecei a trabalhar com cavalos, que era uma grande paixão minha. Então fui para um Aras trabalhar. Num dos dias que eu estava trabalhando, durante o horário de almoço, tinha um cavalo lá que ele tinha feito uma cirurgia e aí ele precisava de alguns cuidados, tinha medicação que tinha que fazer nesse cavalo. E aí um dia no horário do almoço eu aproveitei que tinha parado um pouco a correria e eu estava sozinha ali, falei, vou aproveitar para fazer essas medicações nesse cavalo agora. E aí eu entrei, já estava acostumada a fazer isso todos os dias e entrei na baia desse cavalo para fazer a medicação. Ele estava estressado porque por conta dessa cirurgia ele não podia sair, ele tinha que ficar preso na baia, isso estava deixando ele bem estressado. E naquele dia que eu fui fazer essa medicação, ele conseguiu me encurralar no cantinho da parede e deu um coice. E esse coice pegou na minha testa, na minha cabeça, né? E, nossa, foi uma sensação muito esquisita na hora, porque primeiro, a sensação de estar encurralada e falar o que vai acontecer, ele vai continuar dando coice, eu não vou conseguir sair daqui. Só que eu consegui sair daquele cantinho e consegui sair da baia. No que eu consegui sair da baia, comecei a ficar assim, uma sensação muito estranha, porque eu não estava sentindo dor, eu não estava sentindo nada. E aí eu estava pensando, nossa, será que ele abriu minha cabeça e eu vou dar 2 passos e vou morrer? Começam umas coisas assim, uns pensamentos muito, muito estranhos. Graças a Deus,
Por sorte, esse coice pegou só de raspão e eu levei apenas alguns pontinhos, né? Foi bem tranquilo. Mas isso me fez assim parar para pensar um pouco e eu fiquei mal durante alguns dias. Eu não fiquei bem, assim, pronto, acabou. Não, aquilo me deixou mal, esse susto. E também depois eu continuei trabalhando com cavalo, né? Eu gostava bastante, mas não era mais a mesma coisa. Eu trabalhava com certo medo que eu nunca tive. Trabalhava, fazia as coisas, mas assim, houve uma certa mudança depois que eu passei por isso. Porque passar perto da morte traz mudança para nossa vida. A gente não continua o mesmo, a mesma pessoa, assim. Isso faz a gente refletir um pouco na vida. Como que a gente tem vivido? Como que a gente tem aproveitado a vida, né? E esse é o momento da gente parar um pouco para refletir sobre isso, já que a gente está falando sobre o Covid e sobre sermos sobreviventes. Quem não ficou tão doente, às vezes não para fazer essa reflexão. Não tive Covid e tal, minha vida continua a mesma. Mas, gente, a gente passou sim, cada um aqui passou muito perto da morte. Então, é um momento que a gente tem que parar e fazer uma reflexão. Tem uma música muito conhecida que eu gosto bastante, do Titãs, que chama Epitáfio, que fala de uma pessoa que parou para refletir sobre a vida dela, parou para pensar um pouco na vida dela e o que ela fala, né, nessa música. Quando ela para refletir, qual que é a conclusão que ela chega depois que ela reflete sobre a vida dela. Eu vou ler aqui a letra da música, né? Pensando nisso, nessa conclusão que a pessoa chegou depois de ter refletido sobre a vida dela. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos e ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristezas que vier. Devia ter complicado menos, trabalhado menos e visto o sol se pôr. Só que o problema dessa conclusão dessa pessoa é que ela chega a essa conclusão depois que ela morreu. Depois que já não dá mais tempo. E aí ela para pensar e fala, poxa, eu podia ter vivido muito melhor a vida. Eu devia ter me preocupado menos com trabalhar, com tantas responsabilidades e ter curtido mais, ter visto as coisas da natureza, ter aproveitado as pessoas que estavam à minha volta, sem ficar reclamando ou vendo defeitos, né? Podia ter feito as coisas muito diferentes para aproveitar melhor a vida. Só que eu já morri e eu não tenho como fazer isso. Pensando nesse sentido, nessa conclusão dessa pessoa e nessa reflexão, eu quero trazer o pensamento hoje de, ao contrário, a gente fazer essa reflexão, sim, da nossa vida, mas a gente com uma segunda chance que Deus está dando para a gente de poder olhar, refletir e fazer diferente, né? Como que a gente está aproveitando a nossa vida? Para refletir um pouquinho isso agora. Como que tem sido a sua vida? Nossa vida tem sido aquela correria, aquela coisa assim de só pensar no futuro, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, porque quando eu tiver mais velho eu vou poder ter uma vida mais tranquila, então eu preciso correr agora. Não, essa é a época que eu tenho que correr, e aí a gente vai atropelando os dias, a gente vai passando assim de semana por semana sem pensar. A hora que você para, você não sabe nem o que você comeu, você não sabe nem quando você parou para conversar com alguém, você só está atropelando. A hora que você vê, acabou a semana, acabou o mês, acabou o ano e você só nessa correria, sem lembrar a última vez que você sentou à mesa junto com a sua família, sem lembrar a última vez que você parou para conversar isso com os amigos, não, só correria. Ou a gente tem vivido, tem aquela pessoa também, aquelas pessoas que estão desanimadas. Então vive só na tristeza, sabe aquela pessoa para baixo
que você vai parar para conversar e a pessoa sempre só tem reclamação? Ah, como você tá? Ah, tô mais ou menos, sei lá, tô com uns problemas aí, tô com dor. Aí quando você sabe que a pessoa resolveu um problema complicado que ela estava passando, você fala, nossa, que legal, e aí você, né, que legal, você conseguiu vencer aquela situação? Consegui. Ah, mas mesmo assim não tá fácil. Mesmo assim, e as pessoas, aquela pessoa só murmura. Será que a gente tem passado também nossa vida assim, sem viver, sem aproveitar, passando a vida passando, não a gente passando, né, pela vida e aproveitando a vida, não. A vida simplesmente passando, só pensando em coisas ruins, só olhando o copo meio vazio, né? Só olhando o limão, nunca pensando no lado bom e todas as coisas boas que Deus tem dado pra gente. Não, só focando no problema. Também tem aqueles que estão aproveitando ao máximo o hoje, pensando só no hoje. Então, muita alegria, muita festa, muita bagunça, mas sem ter compromisso com nada, sem ter compromisso com ninguém. Aquela pessoa que fala, não, ninguém me pega, ninguém me laça, não. Mas sem pensar no que vai ser do amanhã, que também é importante, sem construir relacionamentos verdadeiros, construir coisas para o futuro. Esses são apenas alguns exemplos para a gente parar e refletir mesmo como que a gente tem passado a nossa vida. Quando a gente lê a letra dessa música, qual a reflexão que a gente faz? Eu estou fazendo de menos, eu estou fazendo demais, eu não estou fazendo nada? E vamos refletir, vamos aproveitar que no caso a gente tem essa segunda chance. Então eu vou ler uma passagem bíblica aqui de uma pessoa que também teve uma segunda chance. Essa passagem, essa história, ela está no livro de Lucas 7, versículos de 11 a 17. Eu vou ler então esse pequeno trecho, né? Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com eles. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor viu, ficou com muita pena dela e disse, não chore. Então ele chegou mais perto e tocou o caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço levantou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo, que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas histórias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Então Jesus estava na caminhada dele, passando por vários lugares, e a hora que ele estava chegando perto dessa cidade chamada Naim, ele viu ali uma muvuca, foi se inteirar do que estava acontecendo e tratava-se de velório de um filho único de uma viúva, uma mulher sozinha, e ele teve muita compaixão, se compadeceu dessa viúva, foi até o caixão, todo mundo parou ali e ele ordenou que o rapaz se levantasse, o rapaz se levantou, ele entregou esse rapaz para sua mãe. A primeira lição que me chama muita atenção, que me chama atenção nesse texto é como Jesus presta atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta. Jesus presta atenção em tudo que está acontecendo à sua volta. E Jesus estava nessa fase da vida de Jesus, digamos que ele estava no auge da fama, né? A sua fama já tinha corrido pelas cidades, então Jesus estava muito popular, porque Jesus fazia os milagres, Jesus tinha um tipo de pregação, um tipo de jeito de falar da palavra muito diferente do que eles estavam acostumados, com digamos assim, aqueles sermões chatos dos fariseus. Não, ele falava de uma maneira
muito próxima da linguagem das pessoas e com parábolas, histórias que fazia sentido para a vida daquelas pessoas porque fazia parte, Jesus usava o dia a dia daquela pessoa para ela entender o que ele estava querendo dizer. E isso chamava muita atenção das pessoas, porque muitas vezes elas nem entendiam o que significavam as coisas, do jeito, muitas vezes, dos fariseus, dos sacerdotes falarem, era muito distante do que aquelas pessoas viviam no dia a dia. Então elas estavam conseguindo entender a mensagem de Jesus, ele se aproximava muito das pessoas. E todo mundo também queria ver os milagres, muita gente queria um milagre. Então, tinha muita gente seguindo Jesus. Por onde ele passava, as pessoas ouviam e continuavam seguindo. Elas queriam continuar perto daquela pessoa que mostrava uma coisa tão diferente. Então, Jesus estava caminhando e eu imagino que Jesus, como ele vinha ali de uma caminhada, vinha de alguns milagres, eu acredito que ele devia estar meio cansado até quando ele estava fazendo essa viagem. E ele podia estar com pressa, a gente não sabe qual o objetivo dele para chegar, se ele queria chegar rápido, às vezes até para descansar mesmo. Então o objetivo dele não tinha nada a ver com essa cidade de Naim, estava passando por ali. Só que quando ele estava passando e ele viu aquela muvuca, ele parou para prestar atenção no que estava acontecendo. Ele podia simplesmente, tá acontecendo alguma coisa aí, deixa para lá, deixa eu seguir meu caminho. Não, ele quis saber o que estava acontecendo. E não só quis saber, ele com certeza parou para saber o que estava acontecendo, para ver como que Jesus se interessou por aquilo. Ele não só viu, mas ele se interessou, deve ter parado, chamado alguém, perguntado o que está acontecendo aí, né? E aí alguém conta, morreu ali o filho daquela senhora, ela é viúva. Jesus podia ter falado, beleza, legal, meus sentimentos e vida que segue. Mas não, Jesus parou, quis saber o que estava acontecendo, e quando ele soube o que estava acontecendo, ele parou o que ele estava fazendo e se compadeceu daquela mulher. Ele parou, e aí tudo o que estava acontecendo ali, os objetivos dele, e ele para de ser apenas um espectador, alguém que viu só o que estava acontecendo, e ele passa a fazer parte dessa história, né? Então chama muita atenção o interesse que Jesus tem por uma coisa que está acontecendo ao redor dele, que ele não tinha nada a ver com aquilo, né? E aí, parando para refletir sobre a nossa vida, como que tem sido, como que a gente tem feito nesse dia a dia, nessa correria, como que a gente tem vivido o nosso dia a dia? Preocupado muitas vezes só com a gente, só com os nossos interesses, nessa correria e tal, como que a gente tem observado as coisas à nossa volta? Uma coisa muito interessante do ser humano, como a gente se interessa só pela gente mesmo e aquilo que vai satisfazer a gente, o egoísmo mesmo. Um exemplo disso foi quando começou essa pandemia e começou a venda de álcool gel e tal, e tiveram pessoas que compraram tanto álcool gel que elas podem, na vida dela e dos descendentes delas, não vão usar esse tanto de álcool gel, mas vai acabar, eu preciso comprar, sem se preocupar que outras pessoas ficaram sem, né? Ou aqueles que se aproveitaram para vender muito mais caro. Mas como que o ser humano se preocupa realmente, como que a gente se preocupa só com a gente, com aquilo que vai fazer bem pra gente e não se importa com o que está acontecendo à nossa volta. Outro exemplo também corriqueiro, mas quem nunca, né? Quando você está numa festa e aí de repente você começa a perceber que a quantidade de docinho ali, de brigadeiro, não vai dar para aquele tanto de gente que tem na festa, né? Então você para até de prestar atenção na festa e de se alegrar ali na festa, prestando atenção que aquele brigadeiro não vai dar para todo mundo. A hora que libera os doces, libera o brigadeiro, a gente vai lá e pega logo uns 3, 4 para garantir que a gente vai comer e vai ficar satisfeito, mesmo a gente já sabe que vai faltar para outras pessoas, mas deixa eu me satisfazer aqui e comer pelo menos uns 3, né? Em tom de brincadeira, mas é assim que muitas vezes a gente se comporta. A gente quer se satisfazer, a gente quer fazer aquilo que vai fazer bem pra gente,
ou aquilo que a gente está focado, ou aquilo no nosso dia a dia, a gente não para pensar como que a gente pode ajudar aqueles que estão à nossa volta. E muitas vezes tem muita gente precisando, às vezes assim, coisas simples, uma palavra de ânimo, uma palavra de carinho para quem está do nosso lado, e a gente acaba passando por cima das pessoas porque a gente tem outros objetivos, a gente tem outras coisas para fazer, né? E como discípulo de Jesus, a gente não pode agir dessa forma. Como discípulo, aprendendo, né, na vida de Jesus, por mais que ele estivesse na correria, por mais que ele estivesse cansado, por mais que tivesse aquela multidão querendo falar com ele, que pedindo cura, ele olha para uma situação longe, que está de fora daquilo que ele está fazendo, que não tem nada a ver com aquilo, e ele para e ele se preocupa com em saber o que está acontecendo e o que ele pode fazer para ajudar naquela situação. Então, uma reflexão bem importante é como que a gente, principalmente como discípulo de Jesus, tem encarado as pessoas que estão à nossa volta, reparado, prestado atenção naqueles que estão à nossa volta, e não só prestado atenção, mas se preocupar realmente em atender a uma necessidade, né? E diante de tudo que aconteceu, essa pandemia, a gente não pode continuar insensível às outras pessoas. A gente viveu uma coisa muito triste, a gente não pode simplesmente vai acabar tudo e continuar a nossa vida e continuar passando por cima das pessoas, passando por cima dos chamados que existem à nossa volta. E a segunda lição desse texto, dessa história que Lucas nos conta, Jesus, quando ele olha para o que está acontecendo, ele vê que a história se trata de um velório e que esse velório não é um simples velório, uma coisa que já é triste. Tudo bem, velório já é triste, mas não é um simples velório de alguém que morreu. É o velório de uma viúva que tem apenas um único filho. É a morte do único filho de uma mulher que não tem mais ninguém na vida dela. Então, é uma coisa muito triste. Jesus não consegue ficar sabendo da situação e deixar para lá e vida que segue. Não, Jesus se compadece daquela mulher. Ele entende aquela história, ele já pensa no futuro, como que vai ser a vida daquela mulher, porque naquela época, principalmente, que a mulher não tinha nenhum direito, a mulher nem podia trabalhar. A mulher, né, ela não tinha, se ela não tivesse homem na família dela, na vida dela, ela não era nada. Jesus sabia que aquela mulher passaria o resto da vida dela dependendo de esmola. E Jesus se compadece disso, Jesus sofre com isso. Ele não apenas ouve a história e beleza, não, ele sofre com essa situação. E ele não aguenta deixar aquilo para lá e vida que segue, boa sorte para a viúva, meus sentimentos, vai lá que não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Jesus precisa fazer alguma coisa na história daquela mulher, né? Ele entra, depois que ele fica sabendo, ele entra na vida daquela mulher para mudar aquela história de tristeza, aquela história de abandono, né? Aquela história de esmola. Jesus entra naquela história para mudar, porque Jesus não ignora um sofrimento. Ele sabe exatamente o que cada pessoa está passando e ele simplesmente não ignora e deixa para lá. Ele sofre com a gente, né? Ele sofre a dor de cada pessoa, de cada situação, né? A gente nunca está sozinho. A gente, falando mais uma vez dessa pandemia, de quem perdeu pessoas, não só a morte, mas foi tanta pessoa que faliu, tanto comércio que fechou, pessoas cada vez mais na beira da miséria mesmo, né? E a gente às vezes fala, poxa, mas Deus está vendo tudo isso como se ele estivesse lá em cima e a gente aqui embaixo. Não, Jesus sofre com isso, Deus sofre com isso. Ele se compadece da nossa vida.
E ele quer mudar a nossa história, assim como ele mudou a história daquela mulher. Aquela mulher estava sofrendo, aquela mulher não tinha mais nada, ela não tinha a quem pedir, ela não tinha o que fazer, ela estava totalmente aquebrantada. E Jesus, ele não vê um coração aquebrantado e deixa para lá. Jesus não consegue ver um coração aquebrantado e não fazer nada. Então, ele muda a vida daquela mulher, assim como ele quer mudar a nossa vida. Mas a gente precisa também aquebrantar o nosso coração, sabe? Deixar o nosso orgulho de lado, as nossas tentativas, porque a gente, enquanto a gente consegue dominar, ter um certo domínio sobre a situação, a gente não deixa Jesus agir de maneira completa, a gente fica lá tentando, batalhando. Jesus, quando a gente chega nessa situação de realmente ter um coração aquebrantado e falar, eu não posso fazer mais nada, eu não consigo mais nada, não tenho o que fazer, eu tô aqui, né? Era só isso que eu tinha, eu não tenho mais, né? Aí Jesus, com certeza, ele entra na nossa história e ele muda a história da nossa vida. Por último, nesse texto, a gente pode observar uma coisa que eu achei muito interessante, é que a história, o texto ali, Lucas, ele não fala nada sobre esse filho, sobre essa pessoa, um rapaz. Mas ele não fala nada se era uma boa pessoa, se era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que ajudava a sua mãe, uma pessoa honesta, ou se era um rapaz aí que não estava nem aí para sua família, nunca teve nem aí para sua mãe, vivia a vida na curtição, se ele respeitava as pessoas, se ele não respeitava as pessoas, se era uma pessoa egoísta ou se era uma pessoa que não, bacana, que todo mundo gostava. A história não conta nada disso. E Jesus, ele poderia, quando ele foi conversar com essa mulher, com essa viúva, ter falado para ela, viu, mas e aí, me fala mais sobre seu filho, né? Seu filho dizimava? Seu filho cumpria os rituais, era circuncidado? E aí Jesus, né, ia ali vendo se estava dentro das regras, cumpria os 10 mandamentos. Tá. E aí Jesus pensava, bom, ele merece, ele foi uma boa pessoa, não merece. Jesus não faz nada disso. Jesus simplesmente vai lá, toca naquele caixão e fala, levanta. E o moço levanta. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele não se importa como que está a nossa vida. Ele não se importa se somos pessoas boas, se fazemos coisas boas, ou se estamos fazendo coisas erradas. Ele não se importa com isso para entrar na nossa vida e transformar a nossa vida, como ele transformou a vida dessa viúva. Ele não chega assim com uma listinha, um checklist, e vai perguntando, né, as coisas, preenchendo ali um checklist, e no final ele fala, você está apto? E você não apto a ter uma segunda chance. Jesus não faz nada disso, porque não é merecimento, não é eu mereço uma segunda chance, eu mereço ter minha vida transformada, eu não mereço, porque eu não sou uma pessoa boa, então ele não vai me dar essa segunda chance. É graça, ele simplesmente vem e nos dá, como ele simplesmente veio e deu a vida dele, sabendo que a gente era pecador, sabendo que a gente ia continuar errando, né? Sabendo que as pessoas iriam lá crucificá-lo, mesmo assim, ele foi lá voluntariamente e deu a vida dele para que a gente tivesse essa segunda chance. Não por merecimento, por fazermos coisas boas, por sermos pessoas boas, ele vai lá falar, então você merece. Não é de graça. Então, Jesus não pergunta sobre a vida daquele rapaz, ele não quer saber se ele era bom ou se ele não era. Ele simplesmente vai lá e de graça ressuscita e dá uma segunda chance para esse rapaz. Como ele morre pela gente, pela nossa vida, para nos dar uma segunda chance. Independente da gente estar apto ou não apto, sermos ou não merecedores dessa segunda chance. Assim como Jesus
vai de encontro àquele velório e traz a vida para esse rapaz, a nossa vida, ela também caminha para a morte. Todos os dias a nossa vida caminha para a morte. Tanto a morte física, porque a gente vai envelhecendo todos os dias, como a morte dos nossos sonhos, a morte da nossa alegria, quanta coisa que a gente passa e a gente fala, nossa, depois disso não tem como mais eu ser feliz. Como que eu vou encontrar alegria, razão para viver, ou realmente não vou conseguir realizar isso que eu tanto queria, então não vou ser uma pessoa que tem sonhos, que tem ideais, né? A nossa vida, ela vai caminhando realmente para a morte, né? Só que aí Jesus chega de encontro, como ele encontrou aquela viúva, ele chega de encontro com a gente e ressuscita os nossos sonhos, ele ressuscita a nossa alegria, ele vem e fala, não acabou aqui não, eu estou ressuscitando, você pode ser feliz apesar disso que aconteceu, apesar disso que não deu certo, você pode continuar sonhando, porque outros sonhos virão, outros sonhos vão dar certo, vai, levanta, vem comigo, sai daí, sai dessa tristeza, vai, sacode a poeira, dá a volta por cima, vem comigo. Então, da mesma forma que Jesus ressuscita aquele rapaz, ele vem para nos ressuscitar e nos dar uma segunda chance daquilo que a gente está vivendo por uma nova vida. Na trilogia Maravilhoso e Bom Deus, muita gente aqui já leu, né? Existe uma frase que eu gosto bastante, uma frase que tocou muito meu coração, que fala assim, Deus nos ama como somos. Independente da nossa vida, independente se a gente merece, se a gente não merece, Deus nos ama como somos. Mas nos ama demais, nos ama muito para permitir que continuemos os mesmos. Então ele nos ama como a gente mas ele não permite que a gente continue os mesmos por esse amor, né? E essa frase está falando dessa segunda chance. Deus nos ama como a gente né? Ele não espera que a gente tenha uma boa performance para ele nos amar mais, né? Ele morreu por nós pecadores, né? Cheio de falhas, cheio de defeito. Ele não quis que a gente mudasse para ele morrer. Vou morrer só se vocês fizerem tudo certo, cumprir a lei e tal. Mas ele não quer que a gente continue dessa forma. Ele nos ama do jeito que a gente mas ele sabe que uma vida de pecado é uma vida de sofrimento e ele não quer que a gente continue sofrendo. Então, ele quer que a gente se transforme para que a gente tenha uma vida plena. Essa segunda chance fala disso, da gente conseguir essa mudança de vida para ter uma vida plena, para a gente sair do pecado que nos afasta dele, que nos traz tanta tristeza. Então, ele nos permite, através de uma vida de intimidade com ele, olhar para trás e ter uma vida diferente, ter uma nova vida. Então, essa segunda chance fala disso, de você poder olhar para trás e ver aquilo que a gente tem vivido, e ele nos dá a oportunidade de viver de uma forma diferente. Mas a gente só consegue isso através dele, através do Espírito Santo, trabalhando, transformando a nossa vida. Sem ele, sem o Espírito Santo, a gente fica naquelas tentativas frustradas, que a gente tenta, nada, e morre na beira da praia. Porque a mudança de verdade, ela só consegue ser atingida e alcançada, a gente só vai conseguir aproveitar essa segunda chance se a gente tiver o Espírito Santo trabalhando na nossa vida, se a gente buscar uma vida nova e uma vida de intimidade, uma vida acompanhada por Jesus em todos os lugares onde a gente estiver. Isso vai transformando a nossa vida, senão a gente vira igual, sabe essas pessoas que a gente vê que tenta, mas nunca dá certo, ou é um vício, ou é alguma coisa que a pessoa quer ter uma vida diferente, uma vida mais tranquila, sair das dívidas, mas você vê a pessoa se mata, e sempre acontece caindo, não que ela não se esforce, não que não haja um esforço, mas é porque ela não quer realmente, não, ela quer. Mas a mudança de verdade, ela só vem quando o Espírito Santo está agindo dentro do nosso coração. Aí sim a gente consegue realmente ter uma vida diferente, tá?
E a gente não pode passar, então, por essa pandemia e continuar o mesmo. A gente não pode passar, realmente a gente está tendo uma segunda chance. E a gente não pode deixar mais essa chance passar e continuar o mesmo. Não porque essa é a última chance, pode realmente acontecer de ter sido a última chance e a gente sair, acontecer alguma coisa, a gente perder a vida e foi essa a última chance. Mas não é por isso, eu não gosto de pensar por esse lado, assim, eu acho meio apelativo. O que eu penso é que cada segundo que a gente passa distante de Deus não vale a pena, é um desperdício de vida. Então, desperdiçar mais essa chance que Deus está colocando na nossa vida, no nosso coração, ela é passar mais um tempo longe de Jesus, longe de Deus. Isso é um desperdício de vida, isso é uma morte em vida. Então, a história, ela conta sobre esse rapaz que teve uma segunda chance, mas ela também não fala como que ele viveu essa segunda chance. Ele parou, refletiu e tem dois caminhos que ele tem que ter seguido. Ou ele aproveitou essa segunda chance, ele refletiu e falou, não, eu quero uma vida diferente da que eu vivia até aqui, eu quero aproveitar melhor a minha vida, né? Eu quero ter uma vida diferente. Ou ele achou que deveria continuar na vida dele, como ele estava até ali, até pensou em mudar, mas aí vem as demandas do dia a dia e acabou levando ele para o mesmo caminho que ele estava até ali, não aproveitou essa segunda chance. Dessa mesma forma, Deus está nos dando uma segunda chance depois dessa pandemia e hoje mesmo, refletindo sobre isso, parando um pouco para analisar. Talvez tenha gente que nunca tenha parado para pensar sobre isso. Então esse é o momento de parar e analisar, e Deus está dando essa segunda chance. E a gente tem dois caminhos também. Optar por aproveitar essa segunda chance e falar, a partir de hoje eu quero uma vida diferente do que eu tenho vivido até aqui, e se eu já tenho feito coisas, né, já tô nesse caminho de me aproximar de Deus, eu vou continuar por esse caminho de me aproximar cada vez mais, mas a gente sempre tem mudança para fazer. Sempre que a gente para refletir, a gente tem alguma mudança para fazer, e eu vou aproveitar e vou mudar, e quero uma vida plena com Jesus, eu quero realmente aproveitar a vida, ou eu posso apenas achar que foi uma mensagem que talvez você tenha, espero que você tenha achado legal, né? Tenha achado legal, mas fala, bom, minha correria, meu dia a dia, minhas demandas não me permitem muito ter uma vida diferente, eu vou continuar seguindo essa vida aqui e vou continuar nessa demanda, nessa loucura ou nesse desânimo, sem aproveitar a vida, sem aproveitar essa segunda chance. E aí, daqui a um tempo, a gente pode parar como a pessoa que escreveu a música e falar, poxa, poderia ter aproveitado mais, poderia ter feito melhor, só que já foi a chance. Então espero que você não deixe essa chance de mudança, essa chance de uma vida com Deus, uma vida mais parecida com Jesus, e só assim a gente tem a melhor chance de aproveitar a vida, quando a gente tem essa vida na presença de Jesus. Espero que hoje possa ser o dia dessa reflexão e dessa mudança. Então quero fazer uma oração com você que realmente quer essa mudança para a sua vida. Mudanças não são fáceis, como eu falei, precisa da presença do Espírito Santo, e mudanças exigem treinamento, exigem disciplina. Se você realmente, isso fez sentido para você e você fala, nossa, eu quero realmente, mas eu não sei o caminho, entre em contato com o pastor depois, entre em contato com algum líder do grupo, para que realmente a gente possa investir na sua vida e você investir a sua vida nessa mudança, porque mudanças não são fáceis. E aí a gente, mesmo que tenha o desejo, amanhã, depois, se a gente não tiver essa ajuda e essa disciplina, a vida engole a gente e a gente está na mesma correria do dia a dia e a gente esquece disso, tá bom? E eu vou orar por você que se sentiu tocado e que realmente deseja uma mudança nessa vida. Pai querido, quero te agradecer por esse momento dessa reflexão e quero te agradecer porque todo dia o Senhor nos dá uma segunda chance.
No momento que a gente acorda, a gente tem uma segunda chance. Obrigada, porque o Senhor a cada minuto nos dá o Senhor nos dá a oportunidade de mudar. Que a gente não desperdice isso, Paizinho. Toca nos nossos corações, toca no coração de todo mundo que ouviu essa mensagem, para que realmente a nossa vida não continue mais a mesma. Que a gente, quando chegar mais para frente, no final da vida, a gente possa olhar para trás e falar: eu aproveitei mais, eu curti mais, eu vi o sol se pôr. Paizinho, nos dê o que o teu Espírito agora incomode os nossos corações por essa mudança, e que a gente não deixe essa vontade passar amanhã, mas que hoje mesmo a gente possa correr atrás e começar a mudar a nossa vida e aproveitar essa segunda chance pertinho de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.